Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse Bastidores do Flu, caso Maracanã. A gente vai falar sobre duas situações. Uma que o Mário falou na live do Thiago Silva. E a outra é sobre a licitação do Maracanã. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã também. YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6 ou 7 horas da noite. Então fique atento. Então, como falei pra vocês aqui, Fluminense e Chelsea, Mário dá a ideia de amistoso para celebrar a negociação por Thiago Silva. A ideia é de fazer 2 jogos, um de Londres e um outro no Rio de Janeiro. Porém, calendários dificultam a execução. Durante o anúncio oficial do retorno de Thiago Silva ao Fluminense, o presidente Mário Bittencourt deixou em aberto a possibilidade de 2 amistosos com o Chelsea, ex-clube do zagueiro, para celebrar a negociação. A ideia é que seja um em Londres e o outro no Rio de Janeiro. Devido aos calendários, as partidas são difíceis de serem executadas, mas o mandatário tricolor a situação pendente. Mas o mandatário tricolor, a situação está pendente. Aqui deveria estar, está pendente. A gente passa a ter um carinho enorme por esse clube. A maneira que eles nos tratam no início da conversa até fechar não foram inteligentes em nenhum momento. Deixaram vestir a camisa, deixaram virantes. Somos um clube com origem da Inglaterra. O Fluminense é originalmente fundado por ingleses. A gente passa a ter um carinho imenso pelo Chelsea. Da maneira que nos respeitou, foram muito queridos. Posso dizer a vocês que a partir do momento que nos trataram desse momento, eu sou torcedor do Chelsea na Inglaterra. Grandiosidade impressionante, disse Mário Bittencourt no Thiago Silva. Se o momento de canto do calendário puder fazer um amistoso na Inglaterra e eles no Maracanã, seria incrível para criar um elo entre os dois clubes. Bom, aqui vai falar mais coisa, mas o importante é isso. Então, o que a gente tem, né? Vamos sair um pouquinho, vamos voltar para cá. O que a gente tem sobre isso então, né? Só pra gente lembrar uma situação anterior a essa. De Deco. Aliás, o Deco, ele saiu do Chelsea e veio pro Fluminense também. E da mesma maneira, tá? Da mesma maneira. Não mudou em nada. O Deco, quando ele veio justamente com uma solução justamente para o meio de campo. Acabou até ganhando o título de brasileiro de 2012 pelo Fluminense, depois parou. Mas o mais importante disso tudo é justamente ver como que foi essa relação tanto com o Thiago Silva quanto com o Deco. E aliás, eu acho que até não vai ficar tão longe assim a situação, né? A gente tá vendo a existente de lá, o campeonato vai parar por 20 dias e está quase acabando o campeonato inglês. Talvez, aproveitando somente das enchentes, tá? O Fluminense pudesse fazer esse amistoso. Tá? Seria inicialmente lá em Londres e vir pra cá, ou seja, aproveitar somente esse momento de parada que a gente vai ter tanto nos compromissos da Copa do Brasil quanto também no Campeonato Brasileiro e poder jogar um amistoso. Talvez seja isso que aconteça ou não. E é claro, né, se caso não acontecer nesse momento, que realmente aconteça, porque seria muito interessante, né? Seria justamente até mesmo para aumentar mais a situação do Fluminense inglês, que seria interessante. Antes de falar mais sobre o segundo tema, se inscreva no canal, faça o triplo Z que acabou de comer, compartilhe, redes sociais Inscrição TV, YouTube 10, 12, 20 horas, Pix na tela e eu não farei. YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6 ou 7 horas da noite, então fique atento. Então vamos nessa, vamos falar agora sobre o segundo tema, que é a licitação. E só pra falar, é um caso sério, tá? Ter justamente o jogo de ida e volta seria muito interessante, mas vamos lá. Licitação Maracanã. Governo encerra processo e o Fla-Flu põe as mãos na concessão por 20 anos. A dupla já administra o estádio por 5 anos, através das concessões temporárias concedidas pelo governo e não pode mais ser alcançado por vascaínos, que promete seguir batalhas na justiça. 8 meses depois do lançamento do edital, nesta quarta-feira, as propostas financeiras do consórcio Fla-Flu e Maracanã para Todos
de Vasco e Torre serão abertas em cerimônia na sede do governo do estado do Rio de Janeiro. A outorga mínima anual para exploração e operação por 20 anos do equipamento público é de 6,1 milhões anuais, cerca de 500 milhões. Apesar da abertura de envelopes, o processo prevê possíveis impugnações, o que pode adiar o anúncio do vencedor da concorrência pública. A segunda, pela qual passa o Maracanã, desde a reforma para a Copa de 2014. Na ocasião, venceu o consórcio que tinha o Odebrecht como líder. E aí, ele vai falar aqui, né, sobre algumas coisas mais técnicas. A dupla Fla-Flu pela habilitação na primeira fase e os 117 pontos da proposta técnica, com oferta dos jogos máxima prevista de 70%, de 70 partidas, tem vitória garantida na concorrência pública, salvo em alguma insuficiência ou irregularidade de proposta financeira. E bom, só para resumir aqui, né, tem muito texto aqui, então vou resumir. O Vasco ele vai entrar com processo por conta de achar que não foi justo, por conta de achar que já foi cartas marcadas. Só que o processo todo ele foi objetivo. A pontuação foi objetiva. Eu não vi nenhum momento o Vasco antes disso tudo, das fases que estavam acontecendo, impugnar por conta dos objetivos. Ou seja, na minha concepção, eles só estão perdendo tempo e os vascaínos só estão perdendo tempo esperando, talvez, nessa situação. E para fechar aqui, a polêmica que eu vou voltar, né, a falar, que é, isso não muda nada, tá? Para quem não sabe, se o Vasco entrar com processo, ele vai ter direito ao estádio, porque é isso. O que eu tô te falando para você resumir isso é o seguinte, gente. A gente precisamos de um estádio próprio. O Flamengo precisa também de um estádio próprio. Como eu já dizia até o Renato Maurício Prado, eles estão criando cada vez mais um elefante branco. E você vai ver que quando for administrado pelo Vasco, o estádio Maracanã vai ser destruído, como eles destruíram o São Januário. Se eles não cuidam do São Januário, como é que eles vão cuidar do Maracanã? E de fato, né, com a saída disso e com a entrada do Vasco ali, seria até uma boa pra mim. Com uma vinda de um estádio do Fla-Flu mesmo, com 100 mil pessoas, pô, isso daí pra mim seria tranquilo em alguns jogos. Então é isso. O foco tem que ser esse, é a construção de um novo estádio com o Flamengo. E não manter o Maracanã, que é um elefante branco e que, na minha concepção, a gente não deveria pensar nele como solução. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais na Cristão TV, vídeo dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6 ou 7 horas da noite. Então fique atento. Saudações tricolores, até a próxima.